Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi a Mefibosete. E ele disse: Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás com a minha mesa. Olha a Bíblia no assento. Senhor, tua palavra fala conosco mais e mais. Está implícito nesse texto que nós lemos. O Senhor venha revelar no texto, venha trazer a revelação daquilo que o Senhor quer falar diretamente. Não se limite, em falar tudo que necessitamos ouvir, porque queremos sair daqui transformados, renovados, avivados, abençoados pelo peso e autoridade da tua palavra. Fala conosco na noite desse dia, assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Senta aplaudindo e dando glória a Deus. Vamos lá. Mefibosete em Lodebar. Vamos começar. Mefibosete significa vergonha destruidora, ou quem espalha vergonha. Aí para ajudar, Lodebar significa sem baixo ou sem palavra, lugar de sequidão e esquecimento. Olha aí, lugar de sequidão e esquecimento. Vamos. Todos sabem, Davi assume o rei. Quando Davi assume o rei, e Saul e Jonas morrem, são assassinados, a babá de um dos filhos de Jonas pega o menino, criança, e foge, porque era costume daquela época, quando um outro rei assumisse o reinado, sendo de uma outra família, eles eliminavam todos da família anterior para que não houvesse uma reivindicação do direito de sentar no trono. Creio eu que essa babá pensou nessa situação, nessa hipótese, né? E tentou fugir com o menino, o colo. Só que ela tropeça nele. Ela cai, o menino cai e quebra os pés, se tornando assim coxo. Hoje, a tecnologia medicinal, ortopédica, consegue consertar, consegue colar, mas naquela época, ainda mais de uma pessoa fugindo, o que acontece? Ele com o pé quebrado vai parar em Lodebar. Havia uma promessa, uma aliança, um compromisso entre Davi e Jonas. Eles fazem um acordo, um pacto, que um cuidaria da família do outro, caso alguém morresse. Davi agora assume o reino, e há muitas guerras pela frente, vai guerreando, anos guerreando. Só que chega um período na vida de Davi que dá uma sossegada nas guerras. Davi vence todas com a ajuda de Deus. Dá uma sossegada nas guerras. E nesse momento, Davi, que estava sentado no trono, creio eu ali, sem o que fazer, porque era um homem de frente de batalha, está ali administrando, está ali fazendo. Deus lá do céu lembra da aliança. Traz a memória Davi. Faz Davi lembrar do acordo que ele fez com Jonas. E ele agora pergunta a um dos seus servos: cara, sobrou alguém da casa de Jonas? De Saul? Aí alguém lembra de um servo que cuidava e servia na casa de Saul, o nome Ziba. Ziba sabia
sabia onde estava Mefibosete. O tempo todo. O tempo todo, Ziba sabia aonde estava Mefibosete. Ziba sabia que Mefibosete era o herdeiro legal, legítimo, das terras que ele cuidava junto com os filhos. Ele sabia. Mas não tinha interesse de ir lá buscar, não tinha interesse de cuidar dele, não tinha interesse sequer de enviar recursos para Ziba. Olha que coisa tremenda. Porque para ele, nós tanto vezes estávamos ali vivendo com os filhos na terra como se fossem donos. Porque não sobrou ninguém. E Ziba está ali, esquecido na terra de sequidão, na terra do esquecimento, Lodebar, abandonado, um futuro, um passado de reinos, de palácios, de fartura, de honra, como príncipe, e agora o futuro encerra, o presente já abandona. Entenda, o passado dele foi um passado de ostentação, um passado de glória, de honra, de príncipe, vivendo e dormindo nas melhores camas, vestindo as melhores roupas, comendo as melhores comidas, sendo paparicado pelo pai, pelo avô, e assim sucessivamente, pelas servas e servos que estavam à disposição dele. Só que agora o presente dele, esse era o passado, o presente dele, ele estava numa terra esquecida, uma terra abandonada e ainda coxo, defeituoso, que na linguagem ou na cultura deles poderia caracterizar um pecado ou alguma coisa nesse sentido. Ele ficou assim porque Deus estava punindo. Essa era a visão dos religiosos. E até hoje não muda muito, porque acontece alguma coisa na vida de alguém, principalmente do cristão, Deus está punindo. E às vezes não tem nada a ver com punição. É só Deus preparando a pessoa para alcançar lugares mais altos. E às vezes Deus, a escola de Deus não é como a gente gostaria que fosse, porque gostaríamos que a escola fosse um lugar prazeroso. E nem sempre a escola de Deus é um lugar prazeroso, e sim de luta, de prova, de solidão, de abandono, de resistência e principalmente de fé. E está vazio, abandonado. Terra do nada, terra do nunca, terra do esquecimento. Um passado glorioso e um futuro completamente incerto. Na mente dele era a morte, esperar a morte. Devia passar necessidade, devia ser lá onde ele estava, pelo próprio povo dali. Não sabe se a Bíblia não estava relata, se as pessoas sabiam a verdadeira origem dele, de onde ele vinha. Mas o povo deveria até mesmo debochar dele pela situação física dele agora. Então ele está vivendo um presente muito difícil, aonde há um defeito que não era de fábrica, foi causado por um medo, por uma fuga, precipitação, descuido. E está vivendo assim, sem perspectiva de futuro. O jovem que é acostumado com uma vida de palácio. Quantos hoje não estão assim? Viveram ou até nasceram dentro de um palácio e hoje estão em Lodebar. Vamos colocar da seguinte forma: o palácio aqui representa a casa do Senhor, a presença de Deus.
Lodebar o mundo. Lodebar o mundo. Terra do esquecimento, a terra do nada, a terra do nunca. Quantos estados viveram, nasceram no palácio, ou de alguma maneira vieram para o palácio, viveram tempo dentro do palácio, saíram e foram para Lodebar. Hoje estão lá, defeituosos, com algum tipo de defeito, seja de vício, prostituição, bandidagem, o que for, mas estão lá com algum tipo de defeito, físico, mental, espiritual, com certeza, mas estão em Lodebar. Tiveram um passado glorioso na presença de Deus. Por mais que pareça que vamos passar necessidade, já reparou? Se cumpre aquilo que a Bíblia diz: nunca vi o justo mendigar o pão e sua descendência passar fome. E é verdade, Deus sempre dá um escape quando você está na presença dele. Você olha assim, meu Deus, e agora, Senhor, como que eu vou fazer? E Deus vai dar um escape, envia alguém, vai alguma coisa acontecer milagrosamente e você consegue sair daí. Eu falo com experiência própria, eu tenho certeza que eu estou aqui, que já teve gente que viveu isso. Amém ou não amém? Amém. Tem alguém que já viveu isso? Algo milagroso assim na última hora? É o escape de Deus, porque você está no palácio. E bem, o palácio de Deus não te isenta de passar luta. O palácio de Deus não te isenta de passar pelo deserto, te isenta de passar pelos vales. Não, sabe por quê? Porque você precisa aprender a estar na posição para ser um grande rei. Você hoje é um príncipe, mas Deus quer te levar a degraus mais altos. E como que se aprende isso? É na marca, é gemendo, é chorando, mas glorificando. Aleluia. Exaltando o Senhor. Eu ministrei dessa vez aqui, eu falei sobre o poço, sobre a fornalha e sobre a copa. Os três elementos contribuíram para os três homens ou os personagens da Bíblia alcançarem o propósito de Deus. Mas olha que coisa, para alcançar o propósito de Deus, um tem que passar pelo poço, ser vendido, escravo, prisão, outro tem que passar pela fornalha ardente, que foi aquecido 7 vezes mais, outro tem que passar pela cova dos leões, famintos, porque estavam o dia inteiro, às vezes, pode ser até semana, sem comer, sem se alimentarem, e passaram mais uma noite. Então, serviu de trampolim para cumprir o propósito de Deus. E palácio é isso, viver no palácio. Tem gente que acha que viver no palácio, eu vou comer do manjar do rei. Amém, tu vai ter dia que tu vai comer o manjar do rei, vai ter dia que tu vai comer picanha. E Deus vai patrocinar a picanha. Mas vai ter dia, meu filho, que tu vai comer zoião. O zoião, e olha, dando glória a Deus. Dá glória porque tem um zoião, senão, meu filho. É um arrozinho, é um zoiãozinho ali, e com lágrima glorificando a Deus pelo arrozinho e o zoião. Oi? Não, eu também, eu amo ovo, meu Deus, como eu gosto. Mas vai estar entendendo? Então, às vezes eu prefiro até mais um ovo fritinho com gema mole do que um bife. Olha Jesus, pegar um pedacinho de pão, passar naquela gema mole assim, um salzinho, comer, meu Deus, acho que eu já sei o que eu vou comer quando eu voltar em casa hoje. Vai ser ovo. Mas não está entendendo? Tem dia que Deus vai
reunião, ora. Mas tem dia, meu filho, tu vai orar a Deus para aparecer um ouvido. Tudo isso é para o nosso, forjar o nosso caráter. Paulo ele declara: sei o que é viver na bonança, mas sei também o que é passar necessidade. Forja o caráter do homem, do cidadão, do cristão. Porque o cristão que nunca passou por luta é complicado. É complicado. Eu não conheço até hoje um cristão verdadeiro, não conheço, que não tenha passado por luta. Alguém conhece? Se aparecer algum cristão que diz: nunca passei por luta ou necessidade, eu até não afasto dele. Que Jesus amado, dá medo. Não conheço. Se até os que andaram lado a lado com Jesus passaram dificuldade, olha aí. Aí está lá, Mefibosete esquecido. Só que quem é que está sentado no trono? Naquele reinado? Davi. Amém? Quem está sentado no trono é? Davi. Mas quem está no céu? Deus. A gente não precisa de quem está sentado no trono levar da gente. A gente só precisa de quem está no céu. Aleluia. Entende isso? O homem pode até esquecer, mas Deus pode lembrar. Glória a Deus. Olha, lembra lá do meu servo. Lembra lá da promessa, lembra lá da aliança, lembra lá do pacto, do acordo. Lembra e culpa. Davi lembrou. O que Davi faz? Tem alguém ainda que tenha sobrado da família de Saul, de Jó? Olha, tem um servo aí de Saul aí, eu vou chamar para ele saber dizer se sabe. Chamado Ziba. És tu, Ziba, na frente do rei. Servo teu, Senhor. Há alguém, sobrou alguém da parte de Jonas? O que ele fala? Eu acho interessante isso. Ele não fala o nome de Mefibosete. Não fala. Ele dá as características dele, o chamado pseudônimo, porque de repente o pseudônimo dele agora é o coxo, o aleijado. Ele dá as características dele, o pseudônimo dele. Ah, tem um que é aleijado de ambas as pernas, ambos os pés. E onde ele está? Está na casa de Maquir, em Lodebar. É interessante isso. As pessoas que te conhecem muitas das vezes sabem quem você é. Às vezes te desprezam tanto que nem te chamam pelo nome. Ah, quem é aquela lá, aquela pobre coitada? Vários pseudônimos. Ah, tem aquela sem noção. Tem aquela doida. Tem aquela. Nem assim. As pessoas às vezes não falam nem do nome, mas a Bíblia diz que o nosso nome está escrito na palma da mão. Aleluia. Quando ele olha para você, eu acredito que ele olha lá, aquele ali é o Jorge. É coisa linda isso demais, né? É lindo demais isso. Enquanto o homem nos esquece, Deus tem o nosso nome gravado na palma da mão. Olha que coisa maravilhosa. Onde ele está? Lodebar, na casa de Maquir, escondido, sem ninguém, aleijado. Mande buscar. Mandaram. Agora, imagina a cena, gente. Lodebar é a terra do esquecimento. E vai ser um lugar excluído, isolado, pobre. Devia ser aquele lugar que as pessoas que têm uma situação melhorada queriam passar bem longe, até com medo. Com receio. Mas, quando Davi manda buscar Mefibosete,
acredito eu, pastor Jorge, deve ter preparado uma senhora de uma carruagem real, amém ou não? Manda buscar ele. Imagina agora, tá? Mefibosete escondido, porque também há um medo, há um terror da parte do Mefibosete de ser descoberto e morto pelo rei. Está esse medo também, além de ele estar vivendo escondido, numa situação caótica para quem já foi príncipe, e ele ainda tem que se manter escondido, não pode se manifestar e reivindicar os seus direitos, porque ele pode ser morto. Mas eis que está lá na casa de Maqui, encosta uma carruagem real, os cavalos, os soldados do rei. Estou conjecturando, não está escrito, vamos imaginar, vamos viajar um pouco na história. E grita lá, Mefibosete. Aí vem Mefibosete saindo já, falando, acabou, acabou, já era, é o meu fim, já não bastava, pelo menos acaba com o meu sofrimento. De repente ele pensou assim, e foi andando, coxo, andando, as pernas tortas, e vai, o rei quer te ver. Ele entra na carruagem e vai até o palácio. É uma certeza do que vai acontecer. Aí olha só que interessante, que eu acho interessante nessa história toda. Eu falei que tem muitos Mefibosetes que estão lá fora, que um dia viveram no palácio, não é? Mas sabe que tem muitos deles que se mantêm escondidos com medo de voltarem, porque não sabe se não sabe se vão matá-los de uma vez por todas. Porque tem muitos que saíram feridos e estão feridos até hoje no debate, lá fora. Mas tem medo de voltar, porque de repente medo de encontrar quem feriu, ou outras pessoas que além de ferir, podem até matá-los. Estão lá agora, desesperados, não sabem como que vão ser recebidos. Tem medo, tem vergonha de estar no palácio novamente. Mas você crê que o Senhor está enviando carruagem hoje para resgatar quem está lá? Mefibosete agora chega ao palácio, coloca ele diante do rei. Quando o rei olha para ele e fala, Mefibosete, ele prostrado, servo teu, Senhor. Ele ia pensando o seguinte, acabou, mano. Tchau, bênção. É o meu fim. Acabou minha história aqui. Estava lá, escondido em Lodebar, terra do nada, terra do nunca, terra de ninguém, terra do esquecimento, sem nada, muitas das vezes sem comida, sendo menosprezado, sendo humilhado. Ninguém conhece o meu passado, mas eu conheço o meu passado e eu estou agora aqui diante do rei. E ele vai me matar. Mas eu acho que coisa linda é isso. Nosso Senhor, muitas das vezes, ele não age como rei, ele age como pai. Lembra lá o filho pródigo, quando retorna? O pai lhe abraça, se joga nos braços dele, beija o seu filho, recebe de braços abertos. Deus, a todo momento, ele está recebendo assim. Ele sempre vai estar de braços abertos para receber aquele que saiu do palácio e foi morar em outro lugar. E o mais interessante disso tudo, Deus não olha os defeitos. Deus não julga como nós julgamos. Deus não vê como nós vemos. Deus não faz isso. A Bíblia diz que certa vez estava Jesus lá, escrevendo, sentado, enfim, e os homens pegaram uma mulher em árvore de adultério. E lançou e aí, Senhor,
O que tu diz agora? Matamos ela ou não? Porque a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Mas só levaram a mulher, não levaram o cara. Aí Jesus continuou escrevendo. E eles pararam. E aí, mestre? O senhor não fala nada? E aí? Ele levanta a cabeça e olha para todos que estão ali com o pedra na mão, os acusadores, e fala: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aleluia. Atire a primeira pedra. E abaixou a cabeça e continuou escrevendo. Eu acredito, vamos conjecturar, e existe uma passagem que eu não estou me recordando agora na Bíblia, que fala sobre isso, o que Jesus estava escrevendo lá, mas vamos parafrasear sobre isso. Que Jesus, quando chega perto dele para eles falarem, eles tinham aquela proximidade, e fala com ele, Jesus está escrevendo alguma coisa na terra. Acredito que Jesus estava escrevendo ali o seguinte: roubo, adultério, ganância, e escrevendo um monte de pecado. Um monte de pecado. E quando as pessoas se aproximavam para falar, para cobrar dele uma ação, uma atitude, o que ele achava, eles conseguiam ler o que estava escrito. Quando Jesus fala: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, alguém que estava em adultério leu lá na terra, adultério, lembrou que ele está no pecado do adultério. Alguém que roubou, leu lá na terra escrito roubo, ladrão, lembrou que roubou dos pais, roubou numa medida, numa balança enganosa. Está entendendo? E eu acho lindo isso, sabe por quê? Porque Jesus não olha os defeitos. Todos vão embora, porque todos tinham pecado, do menor ao mais velho. Jesus olha para ela. Tu acha que Jesus olhou para uma meretriz? Por uma adúltera? Ele viu isso? Não. Cadê os teus acusadores? Ficou ninguém assim. Bem, se ele não te condenaram, nem eu te condeno. Vai e não pegue. É lindo isso, porque Jesus não estava vendo uma pecadora ali, mas uma pessoa que necessita de uma segunda chance. Jesus deu uma segunda chance. Aleluia. Aí nós falamos que queremos agir como Jesus agia e não damos segunda chance, não perdoamos. Até falamos com a boca que perdoamos, mas não perdoamos verdadeiramente. Porque que perdão é esse que eu não consigo conviver? Que perdão é esse que a todo momento eu estou falando mal? Que perdão é esse que eu não consigo sentar nem do lado? Dá a mão. Isso não é perdão, isso é hipocrisia. Jesus não age dessa forma. Se eu tenho que agir como Jesus, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E que próximo é esse? É aquele que te dá uma bofetada na cara. É aquele que te maltrata, aquele que te xinga, aquele que te ofende. E esse é o próximo que Jesus está falando. Tem que amar ele, é o Deus inimigo. Porque amar o amigo é muito fácil. Jesus olha para Mefibosete, servo de Deus. Mefibosete já achou que era o fim. Davi olha para ele e fala: levanta, Mefibosete. Não temas, porque eu restituirei tudo que era do seu pai Saul, voltará para você. E a partir de agora, de contínuo, tu sentarás à mesa com ele. Olha que coisa tremenda. Ele saiu do palácio e foi para Lodebar. Saiu de Lodebar, voltou para o palácio. Deus faz isso. Mas com certeza voltou com um caráter forjado, voltou com um caráter afinado e um bom caráter. Me prova isso, pastor. Tem um lance que acontece que o rei está fugindo lá do seu filho, aquela coisa toda, alguns oferecem ajuda,
Mefibosete queria ir lá oferecer ajuda. Só que o que deixa eu lembrar o nome dele agora que fugiu da minha memória. Ziba fez, enganou Mefibosete, saiu, foi lá levar e disse que Mefibosete não estava nem aí para ele, botando agora amém contra Mefibosete. Quando Mefibosete encontra o rei, se explica, porque Mefibosete ficou muito chateado com isso. O que aconteceu? Aí o rei entendeu. Só que o rei faz o quê? Em vez de tirar tudo e passar por ainda matar Ziba e sua família, divide os bens. Aí o que Mefibosete faz? Não, você não divide não, pode deixar tudo para ele, eu só quero honrar o Senhor. Olha que coisa tremenda. Ele volta com caráter forjado. Ele não estava interessado em riqueza, em sim agradecer aquilo que o rei fez, restituir o direito do rei de estar no palácio. Olha que coisa linda. E quando nós conseguimos resgatar os Mefibosete que estão lá fora, de Lodebar, botamos aqui, não apontamos os defeitos, mas sim as qualidades, essas pessoas se sentem tão gratas que elas buscam a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar. Glória a Deus. Eles te honram pelo que você é e pelo que você fez, não o que você pode dar. Dá para entender isso? Muitas das vezes as lutas, os lodebares da vida são para forjar o nosso caráter. Mas Deus não esquece de você. O Senhor não esquece de você. No momento certo, Ele lembra que tem uma aliança contigo. No momento certo, Ele lembra que tem uma promessa para se cumprir. No momento certo, Ele lembra que tem um pacto feito entre Ele e você, que Ele liberou. Porque Ele mesmo diz na palavra dele: eu não sou homem. Olha que coisa tremenda. É uma afirmação muito forte. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Que coisa tremenda isso. É tremendo. O Senhor te prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai lembrar no tempo certo. Eu falei no início do culto, pela palavra, pelo que foi ministrado nos louvores, a tua vitória já está preparada. O que eu preciso é preparar a rede para lançar a rede, trazer a existência que já foi liberada no mundo espiritual. Mas eu preciso estar preparado. Eu preciso entender que Deus quer me usar como instrumento para resgatar os Mefibosete que estão lá fora no meu debate. Eu preciso me colocar na posição, eu preciso me colocar na brecha que o Senhor quer. Está pronto para a rede, pronta para lançar a rede. Aí a pescaria vai ser maravilhosa. Você crê nisso? Se você veio buscar a tua vitória, toma posse dela aí, porque o Senhor está liberando. E fala para esse irmão do teu lado: Jesus nunca vai esquecer de você. Ele lembra de você. Sabe por quê? Quando ele olha para a mão dele, ele vê escrito assim: Ana Paula, gravado lá. Quando ele olha para a mão dele, ele vê escrito assim: Paulo. Olha que coisa tremenda. Viviane, está escrito lá na palma da mão de Deus, sabia, Viviane? E Andréia, meu Deus, Andréia. Sandra, Camila. Você está entendendo isso? Raíssa, o nome está lá gravado na mão do Senhor. Isso é privilégio. Isso é amor. Isso é carinho de um Criador, de um Pai que nos ama. Levanta a mão, Senhor.